Olá, sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidori e hoje nós vamos resolver o 12º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hitler. Então ele fala assim, o componente da força que atua ao longo do eixo AA deve ter 30 libras. Determine a intensidade da força F, e de seu componente ao longo do eixo BB. Então, ele está dizendo aqui que nós temos uma componente aqui no eixo AA. Se você for ver aqui, esse é o nosso eixo AA, AA. Então, nós temos uma força AA. Essa força AA, ela vale 30 libras. E nós devemos calcular a força F resultante e a força, o componente que atua no eixo BB. Então, nós queremos esta força, eu estou representando com azul, FBB. Então, nós temos duas incógnitas, Primeiro, achar a força F, e depois achar a componente FBB. Em todos os casos, nós vamos utilizar a lei dos senos. Lei dos senos. No exercício anterior, no exercício 11, eu fiz o desenho do paralelogramo aqui, mas eu acho que pelo fato das orientações dos vetores estarem se encontrando, as duas origens, eu acho que não deve ter ficado muito claro. Por isso que em seguida eu fiz a soma gráfica dos vetores. Então hoje eu já vou começar com a soma gráfica aqui, porque eu acho que ela sim deixa tudo mais claro, ok? Então eu vou copiar aqui o vetor força AA. Então eu vou pegar aqui, para ficar bem ilustrado, eu estou desenhando até com a mesma cor, O rosa aqui, rosa. Então, here, vetor FAA. Então você tem o vetor FAA subindo, E aí descendo você tem o vetor FBB. Então aqui descendo. E aí você tem essa força resultante, Essa força F. Opa! Uma movida aí na louça. Tomara que ela ainda esteja no esquadro da câmera, Vou descobrir só depois que eu terminar. Não vou parar a resolução, não. Então, aqui, força FBB. E aqui a resultante, a força F. Força resultante, que ela sempre tem a origem, na origem do primeiro vetor somado, e a extremidade na extremidade do último vetor somado. Tá bom? Emerson, como que eu sei que elas estão orientadas desta maneira? Por que você colocou a direção aqui e a direção aqui, O sentido aqui e o sentido aqui? Muito simples. Essa força F, que é resultante dessas duas, ela está orientada aqui para baixo, Percebe? Então, se ela está orientada aqui para baixo, todas as outras forças, elas devem, em teoria, estar direcionadas para a mesma direção da força F, Então você está aplicando uma parte de uma força aqui e uma parte de uma força aqui. Ao todo, é como se você estivesse aplicando esta força aqui no centro. Então, as componentes, elas tendem a apontar, as suas extremidades para a extremidade da força resultante. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Tenho que ver os ângulos agora, Aqui eu tenho o vetor F e o vetor FBB.
Agora vamos olhar no desenho. Entre o vetor F e o vetor FBB, eu tenho um ângulo de 80 graus. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, é esse ângulo que eu vou ter aqui, ó. Então, aqui é um ângulo de 80 graus. Não estou colocando dentro do triângulo para não ficar muito poluído, tá? E agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui o vetor FAA e o vetor F. Entre o vetor F e o vetor FAA, eu tenho esse ângulo de 60 graus. Então, aqui também eu vou ter um ângulo de 60 graus. Que ângulo que vai ser esse? Esse ângulo aqui vai ter o valor que falta para que a soma desses três aqui seja 180, né? Então eu tenho, porque lembra? A somatória dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então eu tenho aqui 80 mais 60, 140. Para chegar a 180 falta mais 40. Então esse ângulo aqui é 40 graus. Eu tenho medo de ter me estendido muito aqui, falando dessa orientação aqui, e vocês não terem compreendido, né? É porque é uma coisa simples, assim, relativamente ela é simples, né? Mas às vezes faltam palavras, às vezes a gente tenta explicar e deixa um pouco mais obscuro, né? Mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Então aqui eu tenho que descobrir primeiro a força F resultante, mas eu conheço qual? Eu conheço a força FAA, que vale 30 libras. Então, ó, força FAA sobre qual seno? Qual que é o ângulo que, se fosse um olhinho, enxergaria a aresta FAA? Seria este? Não. Se ele fosse um olho, ele veria esta aresta aqui, ó, FBB. Seria este aqui? Não. Por quê? Porque se ele fosse um olho, ele enxergaria essa aresta F, tá? Então, logo é este aqui, ó. Por quê? Este ângulo de 80, se ele fosse um olho, estaria vendo esta aresta FAA. Então, é FAA sobre seno de 80 graus. Isso tem que ser igual à força F resultante, que é a que eu quero descobrir, sobre qual seno? Qual que é o ângulo que consegue enxergar a aresta F? É o ângulo de 40 graus. Então, sobre seno de 40. Assim sendo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força F, ela vai ser igual a 30 libras, que é a força FAA, vezes o seno de 40, tá certo? Dividido pelo seno de 80. Então vamos lá? Vamos ver quanto é que isso vai dar. Então vou ter aqui 30 vezes o seno de 40, tá? Dividido pelo seno de 80. Então isso aqui vai dar 19,58, vou colocar 19,6. Então nós temos que a força resultante ela é 19,6. O que? Libra. Tá bom, acabou aqui? Não, porque ele quer também o que? A componente FBB. Igualmente vamos usar a lei dos senos. Aí tanto faz se você vai usar FAA, se você vai usar F. Eu vou usar o F, tá? Então aqui, F, né? A força F, que é, vou colocar aqui FBB. Então a força F sobre seno de 40 graus tem que ser igual à força FBB sobre qual que é o seno, qual que é o ângulo que enxerga a aresta FBB. É o ângulo de 60, né? Se ele fosse um olho, ele via essa aresta aqui, tá vendo? Então, sobre o ângulo, sobre o seno de 60 graus. Assim sendo, eu tenho que a força FBB
vai ser igual a 19,6 vezes seno de 60 graus, né, dividido pelo seno de 40 graus. Assim eu vou ter o quê? 19,6 que multiplica seno de 60 dividido pelo seno de 40. Assim sendo, nós temos 26,4. Então você tem aqui que a força FBD vai valer 26,4 libra. Porque eu coloquei uma só casa depois da vírgula, tá? Se fosse duas casas seria 41. Seria 26,41. Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Essa parte, principalmente essa parte da orientação dos vetores aqui. Eu sei que eu me estendi um pouco. Me estendi e talvez ainda tenha sido infeliz no meu objetivo de tentar deixar um pouco mais claro para vocês, né? Mas espero que tenha ajudado, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta aí nos comentários. Não deixe de dar seu like ou dislike. E nos vemos no próximo vídeo.